Princípio da eficiência da administração pública. É, mais uma vez, um princípio expresso da administração pública previsto no artigo 37 da Constituição. O que quer dizer esse princípio da eficiência? O que é eficiência? Eficiência é você atingir determinado fim com os menores custos possíveis. Atingir determinado fim com os menores custos possíveis. Eu gosto sempre de dar um exemplo quando eu falo de eficiência. Você está na sua casa e aparece uma barata na sua casa. Você pode matar essa barata de várias formas, né? Você pode matar essa barata com um pisão, né? Essa barata, você pode botar com algum remédio, aerosol, ou você pode matar essa barata com uma bazuca, né? Você vai lá, compra uma bazuca, pega essa autorização para ter uma bazuca em casa e mata a barata com uma bazuca. Veja que, de todo modo, você atingiu o fim que você queria, que era se livrar da barata. Só que, evidentemente, existem formas com menos custos para você se livrar dessa barata, ou seja, existem formas mais eficientes para você se livrar da barata. Isso é eficiência. É cumprimento de determinados fins com os menores custos possíveis. Trazendo para a estrutura da administração pública, o que é eficiência? Cumprimento das finalidades públicas com a menor despesa possível. Cumprimento das finalidades públicas com a menor despesa possível. Então, em relação ao agente público, se espera do agente público o melhor desempenho das suas atividades a fim de obter os melhores resultados, né? Qual é o exemplo da aplicação do princípio da eficiência em relação ao agente público? Artigo 41 da Constituição, que estabelece mecanismos de avaliação periódica dos servidores públicos, o que a gente conhece como estágio probatório. Você passa num concurso, né? Como eu passei lá em 2007, faz muitos anos. Você passa num concurso e assim que você entra na administração pública, você fica a cada 6 meses sendo avaliado periodicamente durante 3 anos. Isso é avaliação de estágio probatório. Para que isso? Para obedecer o princípio da eficiência, né? Você tem que ser um servidor que não dê prejuízos à administração pública, né? Mas dê benefícios para a administração pública. Então, como é que a administração pública consegue obter eficiência? Avaliando os seus agentes públicos. Só um detalhe que eu esqueci de falar para vocês: originalmente na Constituição não existia o princípio da eficiência, né? O princípio da eficiência foi acrescentado com a reforma do Estado, lá que quis alterar a administração pública, né, para tornar uma administração gerencial, né? Emenda Constitucional 19 incluiu esse princípio da eficiência no caput do 37. E em relação à administração pública, a gente viu em relação aos agentes públicos e em relação à administração pública. A administração pública tem que ser a mais racional possível a fim de buscar os melhores resultados. A administração pública tem que ser a mais racional possível a fim de buscar os melhores resultados. Um exemplo dessa eficiência em relação à administração pública está na Lei 8.987 de 95, que diz que, no seu artigo 6º, parágrafo 1º, o serviço adequado é aquele que satisfaz, entre outras coisas, as condições de eficiência, obedecendo esse dispositivo constitucional. Aqui, para finalizar esse princípio da eficiência, eu tenho que fazer a advertência de Celso Antônio Bandeira de Mello, né, esse administrativista muito bom, que ele diz que em busca da eficiência não se pode fazer tudo na administração pública. Veja lá, em busca da eficiência não se pode nem se deve fazer
tudo na administração pública, porque existem outros princípios que conduzem à administração pública. Então, para eu obter os melhores resultados, eu tenho que, por exemplo, obedecer ao princípio da legalidade. Eu não posso ser eficiente desobedecendo o princípio da legalidade. Nem sempre a melhor solução é a solução de menor custo, se essa solução de menor custo for tomada, for cometida ao arrepio da lei, desobedecendo o princípio da legalidade, ou da impessoalidade, ou da moralidade. Enfim, é uma conjunção de princípios que devem guiar a administração pública. Beleza?